This Creative University. This Creative. By IAF. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito este convite para o episódio 0 deste novo projeto da Associação de Estudantes do IAD, o This Creative University, o nosso novo podcast. E temos aqui algumas perguntas que gostávamos de lhes fazer, essencialmente para desmistificar aquilo que é a persona de reitor e conhecermos também a pessoa por trás do título de reitor da Universidade Europeia. Exatamente. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é: depois de estudar Direito, ter vários cargos como diretor do Centro de Estudos Judiciários e desempenhar um cargo na Unesco, o que é que o levou a ser reitor da Universidade Europeia? Isso é uma pergunta difícil de responder, mas quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, em especial num ano em que o IAD comemora os seus 50 anos e, de outro lado, num tempo tão especial em que estamos todos confinados em casa a ler livros, a estudar, a ensinar e, em muitos casos, já a ficar muito irritados com o tempo de confinamento. Mas, enfim, portanto, é também a época, claro, onde deveria começar por desejar as maiores felicidades aos estudantes do IAD, em especial aos finalistas nos diferentes cursos, numa época que é realmente uma época muito diferente e que certamente não vão esquecer. Quanto ao desafio, há cerca de 2 anos e meio atrás, efetivamente, foi-me formulado este convite para ir dirigir a Universidade Europeia. E, ao tempo, a Universidade Europeia estava, de alguma forma, num momento complexo. A Universidade Europeia tinha sido criada em 2013, em 2015 tinha sido o momento da fusão com o IAD e parecia-me que era um projeto de grande valor. Portanto, a Universidade Europeia tem mais de 50 anos, se formos considerar a sua história com o ISLA, e, de outro lado, o IAD, ao tempo, tinha quase 50 anos, completa esses 50 anos em 2019, e, portanto, era um projeto que simultaneamente envolvia uma instituição com muita história, no ensino superior português e na sociedade portuguesa, e, de outro lado, todo o futuro à frente, no sentido de a novidade que a Universidade Europeia traz com o IAD, claro, como a sua instituição no domínio do design, das artes, da comunicação, da tecnologia, abre de facto as portas para um novo mundo que hoje todas as instituições estão a procurar traçar. Portanto, era sobretudo esse desafio, não é? De poder fazer coisas novas e, sobretudo, poder fazer coisas novas com uma instituição como o IAD. Do ponto de vista pessoal, ainda agora aqui em casa, confinado em casa com uma biblioteca que tem, penso que quase todos os livros de António Quadros e muitos dos livros de Lima de Freitas, também tenho tido ocasião de recordar o pensamento de alguns destes fundadores, portanto, de grandes pensadores da cultura e da arte em Portugal, e realmente é um pouco também essa atmosfera em relação a um tempo de fundadores que é também importante recordar. Quer dizer, uma universidade vive também do espírito dos seus fundadores, da cultura que inspirou, quer dizer, das gerações de estudantes que formou, e, na verdade, a Universidade Europeia é também isso. E o IAD, claro, falando sobretudo para os estudantes do IAD, o IAD é isso, quer dizer, é também 50 anos de história e esperamos todos nós mais 50 anos de futuro. Muito obrigado. Eu tenho aqui outra pergunta. Quem era você quando tinha apenas 18 anos? Ou seja, se me permite, mas tentando fazer uma viagem temporal até à altura em que estava a passar pela geração que os nossos alunos estão a passar hoje em dia.
com 18 anos, quem era e quais os objetivos na altura, e ainda se me permite, hoje em dia, quais os objetivos? Hoje em dia, ou seja, ao final de muito tempo e certamente muitos objetivos concluídos, quais os objetivos daqui para a frente? No meu tempo de jovem, quer no liceu, quer no início da universidade, tive muitas atividades, desde fundar cineclubes a outras atividades. E, na verdade, nos meus 18 anos, a minha primeira opção, o curso a que candidatei em primeiro lugar, foi o curso de cinema. Feliz ou infelizmente para mim, não fui admitido. E como tinha boas notas, enfim, fui admitido na Faculdade de Direito de Lisboa e não deixei a Faculdade de Direito de Lisboa até agora. Mas sempre achei que o direito não é tudo e que, na verdade, a cultura, a arte, são, na verdade, complementos indispensáveis a qualquer formação de nível superior. E hoje é uma pena, uma coisa que se está a passar no ensino superior, muito por pressão também de instâncias internacionais, que é a perda do sentido, se quisermos, universitário de muitas instituições de ensino superior. Quer dizer, a ciência, a cultura e a arte, que são outras formas de dizer conhecimento, manifestam-se de muitas formas. Por exemplo, um jovem estudante que vai frequentar uma universidade, os americanos dizem da Ivy League, vai frequentar em primeiro lugar 2 anos de formação generalista, onde, na verdade, aquilo que se pretende é que tenha um contacto com um espectro muito vasto de áreas, de disciplinas e de matérias. E essa é uma componente essencial para a vida e para a formação cultural das pessoas. Hoje, aquilo que se está a passar é que muita da formação universitária está a tornar-se demasiado especializada. E essa hiperespecialização afasta as pessoas, desde áreas tão focadas, como, por exemplo, a medicina, o direito, a arquitetura e outras, de uma formação interdisciplinar, intercultural, multidisciplinar e multicultural, portanto. Enfim, falando de novo no projeto do IAD, haverá certamente, e com certeza já conheceram, pessoas que estão a criar cursos nas áreas das artes e que se calhar não estão a pensar depois ter uma profissão que está diretamente ligada a esse conhecimento, ou exercer funções em muitas outras áreas. E hoje, infelizmente, aquilo que nós estamos a assistir em Portugal é, na verdade, um afunilamento do conhecimento científico e sem permitir, por exemplo, que um jovem estudante, imaginem um jovem estudante de 18 anos que está a tirar Direito, vá também fazer, por que não, umas cadeiras de fotografia no IAD ou de cinema, porque na verdade se realiza também com esse tipo de com o conhecimento que adquire nessas áreas. Portanto, o desafio para jovens, não é, para jovens de 18 anos, é o de não se confinarem à sua área de saber, terem curiosidade. Terem curiosidade, e essa curiosidade que os vai levar a ler livros, a ver espetáculos, quando um dia podemos todos ver de novo, ir aos cinemas, ir aos teatros, ver exposições, ver museus, e realmente essa experiência do conhecimento presencial físico, não é? Da arte, da cultura, da ciência, é indispensável para qualquer ramo do conhecimento. E isso é que faz também a ideia da universidade. Porque a universidade nasceu em torno, precisamente, do princípio da universalidade dos saberes. Não é apenas um saber focado, a pessoa não é só especialista numa área, a universidade é muito mais do que isso. Portanto, meus projetos, continuar a ter curiosidade para poder ler livros, enfim, já não vou com certeza realizar o meu sonho de ser realizador de cinema. Hoje, infelizmente, também o cinema português vive horas não muito felizes, mas poder continuar com essa curiosidade de falar com homens da ciência, da cultura e da arte, porque, no meu entendimento, é isso que é um universitário. Agora, se me permite, vou fazer uma pergunta que é para mencionar um artista que tenha referência e porquê? Mas um artista em que área? Estava a pensar em... Nós não quisemos restringir a resposta mesmo para poder ser qualquer coisa. Bem, olha, no mundo do cinema,
alguns dos grandes cineastas que eu gosto muito, John Ford e Howard Hawks, clássicos do cinema americano, para além de Hitchcock, não é? Clássico do cinema inglês e norte-americano. E muitas vezes tenho pena, agora neste momento de pandemia, não poder ter acesso a algumas das comédias loucas de Howard Hawks, por exemplo, que são, se calhar não conhecem, nunca viram, mas que são filmes geniais do ponto de vista da sua concepção e são fundamentais realmente para essa compreensão do mundo, das pessoas, da sociedade. No mundo da literatura, que é outra das áreas que gosto muito, aí também há, desde os clássicos, né, que quando está confinada a pessoa vou sempre reler, né, um deles, Jorge Luís Borges. Né? Se tivesse que escolher um escritor de eleição, seria o argentino Jorge Luís Borges. Claro que hoje, suponho que este ano, ninguém vai fazer, era um tipo de inquérito que era muito comum fazerem às pessoas durante o verão, né? Que livros levaria para uma ilha deserta. Né? Hoje estamos todos fartos de estar em ilhas desertas, não é? Estamos todos desejando de sair da ilha deserta. Mas sim, portanto, os livros e os filmes são uma excelente companhia. Para além dos clássicos, não é? Para além, claro, da música, eu aí tenho gostos muito clássicos, não é? Sobretudo a música do barroco, e dentro do barroco Haydn. Coisas que, se calhar, não dizem muito à vossa geração. Não, também gosto bastante de música clássica, mas talvez mais Bach. E agora fazer aqui deixava-lhe aqui agora também um espaço para deixar uma mensagem aos alunos do IAD devido à situação que vivemos. Achámos que eventualmente faria sentido deixar uma pergunta em aberto para esta mensagem. A mensagem é esperança. Né? O segundo desafio é paciência e, sobretudo, o que desejo é saúde. Este ano vai ser um ano muito diferente para todos. Portanto, os pensamentos, claro, de todos nós na direção da universidade, na direção do IAD, dos professores, dirige precisamente, em primeiro lugar, à saúde de todos. E a nossa preocupação é o de, na medida do possível, conseguirmos assegurar a qualidade do ensino agora dentro destas ferramentas do ensino digital, do ensino não presencial. E, portanto, votos das maiores felicidades. Em breve vão terminar os vossos semestres letivos e em alguns casos, o ano. Estávamos todos já a pensar na realização das cerimónias de bênção de fitas, entrega de fitas, cerimónias de graduação. Infelizmente tivemos que adiar todas essas cerimónias. Contamos realizá-las, sem dúvida, em outubro, né, se for permitido também pelo avanço da pandemia, mas, portanto, a primeira mensagem é de esperança, o tempo não está perdido e no caso específico dos estudantes do IAD, que tenham as maiores felicidades no momento agora que se vai aproximar das avaliações no final do semestre e, para muitos, volto a repetir, também no final do ano. Estou certo que vão ser felizes. Obrigado. Ok, obrigada. Agora, nós inserimos uma pergunta no podcast, que é uma pergunta do público, em que perguntamos aos estudantes uma pergunta que eles queiram fazer à pessoa que está a ser entrevistada. E passo a citar a escolhida, que foram todas muito à volta deste tema, e a escolhida foi: porque é que as propinas são tão caras e o campus tão precário? Bom, como sabem, numa universidade privada há uma separação entre o campo da gestão e o campo académico. Né? Mas claro que as pessoas que estão na direção da academia têm solidariedade e acompanham as pessoas que estão no campo da gestão. Este momento é também um momento
difícil para conversar sobre estes temas, claro, porque não estamos no campus. Mas eu acompanhei como reitor há 2 anos atrás um episódio que gostaria de lembrar. Ao tempo, a universidade projetava a transferência do IAD para outro local. E eu recebi muitas manifestações de estudantes, por escrito, enfim, a direção anterior da Associação de Estudantes, a dizer nem pensar em levarem o IAD da Dom Carlos. E, portanto, com os logos, os motos, não é? IAD sempre, nem pensar em levar o IAD do local onde está para outro sítio. E, na verdade, este projeto, de levar o IAD para outro sítio, esteve em cima da mesa e continua a estar em cima da mesa. As instalações do IAD, que são tão acarinhadas pelos estudantes, de tal forma que nem queriam que o IAD saísse do sítio, mas que ao mesmo tempo também têm depois todas essas dúvidas colocadas pelos estudantes, é porque é que não se sai, não é? Porque é que as instalações do IAD não são ampliadas. E, na verdade, como sabem bem, não é possível ampliar as instalações do IAD. Não é possível fazer qualquer intervenção de fundo no IAD e qualquer alternativa viável significava mudar para outras instalações e isso tem sido pensado e está e continua a ser projetado. Portanto, o interesse da entidade proprietária do IAD é que os estudantes estejam satisfeitos e motivados para estudar e, portanto, continuará sempre a procurar as melhores instalações para o IAD. É difícil, no entanto, que essas instalações se localizem no mesmo lugar onde está o IAD. E, portanto, esse é um dado importante a tomarmos em consideração. De outro lado, quanto às propinas, elas são, de alguma forma também, proporcionais àquilo que se entende que é o serviço que é prestado pela instituição de ensino, neste caso pela entidade titular, ou como se diz legalmente, pela entidade instituidora da Universidade Europeia e do IAD. E como sabem, infelizmente, muitas vezes fala-se disso, mas a educação nunca é grátis. Ela não é grátis no ensino público e também não é grátis no ensino privado, sendo que, enfim, sou, claro, muito sensível a esse argumento, os estudantes do ensino privado, na prática, pagam 2 vezes o ensino. Né? Pagam com as propinas e pagam através dos seus impostos, ou dos impostos que são pagos pelos seus pais. E por isso, toda essa temática da justiça intergeracional, da justiça social que deve existir entre estudantes do ensino superior, público ou privado, claro que não é desconhecido de quem também já foi estudante do ensino superior ou tem filhos a estudar no ensino superior. Ok, vou passar para a próxima pergunta. Deixava só a nota em relação aí em defesa da direção da AE, na altura em que realmente fizemos todas essas manifestações para não trocar de sítio. Realmente fizemos essa força, porque é um sítio espetacular e todos sabemos disso. Mas na altura também ficou ali em cima da mesa que mantínhamos o sítio, mas haveria um grande investimento que, em vez de ser injetado nesse novo campus, que não ia surgir e ser injetado no atual campus de Santos, investimento que depois acabou por não surgir e ficámos com as mesmas instalações. Mas se calhar faço a próxima pergunta que se calhar até se relaciona com isto. Mas vai haver, sim. Ok. A próxima pergunta é: como é que há de ser amanhã? Isto é uma pergunta aberta e gostávamos de saber como é que há de ser amanhã. Antigos diretores do IAD, como o professor Carlos Duarte, que é atualmente vice-reitor, ou o professor Carlos Rosa, que é o atual diretor do IAD, entre outras pessoas que já estiveram ligadas às direções passadas do IAD e certamente aqueles que estão ligados às direções futuras do IAD, certamente que se preocuparam e continuam a preocupar muito com esse tema. E que tem muito que ver não apenas com questões, diria, de natureza estritamente académica, mas também com a projeção do que se entende que virá a ser o futuro do design
da comunicação, das tecnologias e da própria arte. E aquilo que eu gostaria de dizer, não é? E se fosse fundar um campus de raiz, aquilo que faria era colocar todas as faculdades mais artísticas no centro. Não é? Se fosse fundar uma universidade de raiz, o centro, na verdade, seriam as faculdades de artes, não é? Ou ligadas às artes, e colocaria, portanto, o IAD no centro. E hoje, cada vez mais, o que nós verificamos, e não vou fazer provavelmente um jogo de palavras, é que o design está cada vez mais entendido como uma espécie de gramática do saber. Por exemplo, no design thinking e noutras expressões. E, portanto, uma das, talvez, metáforas mais importantes é também compreender que o futuro do design não é apenas o futuro do design enquanto profissão, é o poder levar a teoria, a tecnologia, a forma de pensar do design, que é também uma forma de pensar das artes, para outras disciplinas de natureza científica e artística. O grande problema que as próximas gerações de dirigentes académicos vão ter é, muitas vezes, o confinamento, como há pouco estava a falar, disciplinar e científico, que não vai permitir que um diretor, que uma associação de estudantes possa projetar, de acordo com a sua curiosidade, não é? De acordo com a sua ideia do que pode vir a ser o futuro, possa vir a desenhar as profissões do futuro, mas que esteja demasiado confinado por um entendimento sobre, enfim, da parte das entidades de regulação, sobre como é que deve ser o design do futuro. E isso é uma pena, porque o desafio que se coloca à vossa geração é exatamente o desafio de serem criativos, de serem audazes, de ousarem fazer coisas que, no geral, não são feitas. E muitas vezes as gerações mais velhas, demasiado conservadoras, não permitem essa ousadia. A geração dos fundadores, voltamos de novo a elas, teve essa ousadia. Muitos dos livros, por exemplo, de António Quadros, muitas das pinturas de Lima de Freitas são questionáveis. Se calhar, claramente, os jovens que forem ver as pinturas de Lima de Freitas, se calhar não se vão reconhecer naquele tipo de arte. E, no entanto, se forem ler os textos de Lima de Freitas, vão verificar que ele era uma das pessoas mais cultas do seu tempo, no sentido das pessoas que estava mais à frente do seu tempo. E isso é que é fundamental quando estamos a pensar no e há de sempre. Não é? Como é que nós vamos estar à frente do nosso tempo, no sentido de como é que nós vamos imaginar que vão ser os desafios do design, das tecnologias, da comunicação, da arte para o futuro. E aquilo que estamos a viver agora é um bom, de alguma forma, é um bom ensaio sobre isso. Não é? Uma crise com que ninguém estava a contar, não é? Nem mesmo as instituições como o Fórum Económico Mundial. Todos os anos publica um documento que é os grandes riscos que existem para os Estados e para as sociedades. Ninguém foi capaz de imaginar que íamos estar confrontados com uma situação destas, não é? De países inteiros fechados. Não é? Os grandes Estados, como os Estados Unidos, encerrados. Não é? Os professores e os estudantes do IAD e da Universidade Europeia fechados em casa. Ninguém foi capaz de imaginar este desafio. E isso é, talvez agora, um desafio para os estudantes do IAD. E é isso que eu tenho vindo, até neste final de semestre letivo e de curso, a recomendar aos professores e aos dirigentes. Vamos aproveitar a energia criativa dos estudantes para que eles desenhem o seu próprio futuro. O que é que vai acontecer? Não é? Quais é que são os desafios que se colocam para os profissionais que vão sair da universidade em julho de 2020. Todos nós sabemos que a economia vai estar diferente, que a sociedade vai estar diferente e que o Estado vai ter tantas tarefas pela frente que nem sabe por onde começar. Como é que vão, cada um de vós, reinventar o vosso futuro como profissionais? E essa é uma missão da universidade, ajudar-vos a pensar exatamente a redesenhar o vosso futuro. E a universidade deve estar à altura desse desafio. E esse é um desafio, volto a repetir, que os próprios estudantes têm que colocar aos seus professores.
Muito bem. Passando para a última pergunta, que também é uma pergunta que é um bocado geral. O que é que simboliza a criatividade para si? Penso que a criatividade deve fazer parte do ADN de qualquer universidade e, em especial, de qualquer académico, seja professor, seja estudante. Na legislação antiga sobre a universidade usava-se a expressão escolares para designar professores e estudantes. Portanto, a criatividade deve fazer parte do ADN dos professores e dos estudantes. E eu tento desafiar, tenho vindo a tentar desafiar essa criatividade de professores e estudantes do IAD, por exemplo, na reinvenção de novas formas de livros. Sendo eu um homem dos livros, várias vezes tenho tentado levar pessoas como o professor Carlos Rosa, que além de mais é da área, Lino Cunha e outros, como é que vai ser o livro do amanhã? E esse era já um dos desafios que tinha transmitido sem pensar, claro, nesta crise. Portanto, numa época que afirma que o livro escrito está condenado, como é que nós vamos imaginar essa criatividade aplicada ao mundo dos livros? Como é que nós vamos aplicar a criatividade aplicada ao mundo das aulas? Nós temos feito inquéritos aos estudantes e lemos com muita atenção as respostas que os estudantes dão de satisfação sobre o ensino online. E verificamos que os estudantes indicam que uma das suas preocupações é a capacidade dos professores motivarem para as aulas à distância. E nós compreendemos o desafio, mas agora é, e como é que se pode ser criativo neste domínio muito específico, sem, de alguma forma, e esse é um aspecto muito importante para qualquer professor, perder o rigor naquilo que ensina. Não é fácil, como com certeza aí todos compreendem, reinventar uma universidade, que era presencial, para uma universidade à distância. Mas, portanto, a criatividade tem que estar no centro de toda a nossa atividade enquanto académicos. E eu aqui, volto a repetir, vou esperar que os professores e os alunos do IAD me digam, me ensinem como é que se pode ser criativo, como é que nós podemos reinventar, por exemplo, o ensino à distância, de modo a torná-lo atrativo para os estudantes, sem perder, volto a repetir, sem perder o rigor, que os professores têm que ter naquilo que dizem e naquilo que fazem. Realmente a criatividade muitas vezes tem estes limites que são colocados de alguma forma pela ciência, pela arte, pela rotina. Né? E, portanto, aquilo que nós também muitas vezes esperamos da parte dos jovens é que aos mais velhos, ensinem a ser criativos. Né? Portanto, o desafio às vezes não é tanto para a geração mais antiga, é para a geração mais nova. Aquilo que é uma ideia feita no mundo académico. Os professores, cada ano estão mais velhos, mas os alunos têm sempre a mesma idade, porque vão sempre entrar na universidade com 18 anos. Portanto, aquilo que nós esperamos é que essa juventude dos estudantes, a sua irreverência e a sua criatividade, e volto a repetir, também a sua curiosidade intelectual, possa guiar a geração ou as gerações de professores que estão do outro lado, e neste caso, neste mundo de Covid, estão do outro lado do computador ou do outro lado da câmara. Exato. Queria-lhe agradecer imenso por ter aceitado este convite. Acho que, na nossa opinião, foi um bom momento, foi informal e deu para conhecer muito melhor quem é o professor Pedro Barbas Homem, e certamente os nossos estudantes também vão gostar de conhecer. Queria deixar esse agradecimento por parte da Associação de Estudantes e por parte também dos alunos, e continuação de bom trabalho. Obrigado, e eu continuo também à vossa disposição, por esta via ou por outra, para responder a perguntas
difíceis. Não é? Sei bem, e se calhar muitos têm perguntas difíceis. Neste momento é um momento muito complicado para muitas famílias e para muitos estudantes, por motivos de saúde, por motivos profissionais. Muitos perderam o emprego, estão em layoff. Claro que nós estamos sempre disponíveis para conversar com os estudantes também sobre estes temas. E também estamos disponíveis para continuar a conversar convosco acerca do como construir uma melhor universidade, como podemos melhorar o IAD, seja não só ao nível das instalações físicas, seja como é que podemos melhorar a qualidade do ensino, a qualidade da investigação, o que é que realmente são os caminhos do futuro que as vossas gerações vão abrir. Muito obrigado. Até breve. Muito obrigado. Até breve. This Creative University.